Sejam bem-vindas à nova temporada do Escrita por Luz. Hoje eu trouxe aqui um casal que eu tô louca pra apresentar pra vocês. E, na verdade, tô tentando trazer eles desde o primeiro episódio. Eles são pais de 4. São 4 crianças quadrigêmeas e vão contar pra gente como que é a rotina de 4 crianças. Então, rotina é com eles, porque ou você tem rotina, ou você tem rotina. Como poder amar alguém assim, se nem ao menos seu sorriso ele deu pra mim? Então hoje nós vamos receber Carol, Túlio. Obrigado. Eles vão contar pra gente como que tá sendo essa experiência de papais de quadrigêmeas. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Como bem, que tá Renata? aí? Tudo jóia. Tava louca pra receber vocês aqui. Nós também, super E ansiosa. vocês contarem, sei que hoje foi o primeiro dia de aula, né, das meninas. Primeiro dia de aula, aquela loucurinha, mas foi super ótimo. Elas estavam super empolgadas. Ai, que e a bom. gente também, né? Sem dúvida. Vocês vão ver que no comecinho dá um apertinho, mas depois é maravilhoso. Mas elas estão mais espertas que a gente, mais desemboladas. Quem são, A são gente, os pais, nós né? que sofremos, elas entraram e saíram como se nada tivesse Tchau. acontecido. Tchau. Exato. Tchau, foi tipo isso. Tchau, Aí a gente mamãe. fica assim, eu sofri isso tudo à toa? Eu fiquei É assim, tipo tipo, isso. tchau, mamãe. Aí eu, gente, será que é bom? É toda essa independência ou será que é ruim? A gente Mas fica assim, deu se sentindo meio useless, né? É. Tipo assim, Mas ó. assim, deu aquele sentimento de ufa, né? É, Porque não, pensa. não agarrou ali, né? É, A adaptação. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. A gente sente só assim, nossa, nem sou tão importante Ah! assim. Mas vamos lá, vamos começar do começo, que a escola é a última parte. Vamos lá, começando do começo mesmo. O que vocês sentiram? Vocês podem falar, né? Cada um de vocês. Quando vocês tiveram o primeiro, no positivo, assim, quadrigêmeos. Como que foi? Foi planejado? Não foi planejado. Não foi planejado? Não, muito pelo contrário. Eu tomava anticoncepcional há 13 anos. A gente não queria filhos naquele momento. Meu Deus. E quando eu conheci este homem, ele falou pra mim assim... ele já tem um filho, o Túlio tem o Bernardo, de 14 anos. 14 anos. Oh, então Tenho. tem 5. É, 5, pai de 5 filhos, é ele. E aí, quando eu conheci ele, a gente não namorava, não tinha nada. A gente tava conversando, uma conversa informal, Aleatória, né? Aleatória. Ele falou, não quero ter filho mais. Não, de jeito nenhum. Um dos motivos que eu não volto com a minha ex-namorada é que eu não vou realizar o sonho dela de ser mãe. E eu falei, legal e tal. E passou. Pouco tempo depois, a gente começou a se relacionar. Aí a gente começou a planejar casamento. Aí um dia ele falou sobre os filhos, oi. Então surgiu essa vontade. Sim, de ter filhos. Aí a De ter gente é Não, na verdade, ela queria ter filhos. Eu já Aham. tinha, eu já tenho o Bernardo. Já Só que tinha você o Bernardo. pensou, poxa... Aí eu falei, seria Quis né, muito viver a egoísta, né? experiência comigo. A gente é um casal, nada melhor, vão realizar o sonho dela. Sim. Né? Aí já se tornou um desejo meu, mas era um. É porque filho. um é pouco, né? É bom ter 2 filhos. Esse Meu ditado não sonho deu era muito 2. comigo, não, né? O meu sonho era 2, sempre foi ter 2 filhos. E meu sonho era ser mãe de menina. E junto disso, um belo dia, ele falou assim, 2 não vai dar, Carol. Vai ser assim, você ganhando e eu cortando, não vai. Essas horas que o universo manda. Isso. 4 vezes. Na mesma Exatamente. prestação. E aí ele falou assim, 2 não vai dar, vai ser 1 e pronto, acabou. E eu falei assim, se vier gêmeos? Aí Você ele falou? Falei. Aí Ela falava assim, mas pode vir gêmeos, que na família do meu pai e da minha mãe tem gêmeos. na minha eu falava família tem assim, muitos gêmeos. Então é por isso que... É, Aí eu mas era falava uma piada, só era era uma piada. Eu falava assim, brincadeira. esquece, Carolina. Eu tô fazendo com você, não é com sua Tô família. tendo filho então com você. vai piada ser... confundindo de verdade, né, Carol? Porque tinha chance, né? De ter... Mas assim, eu falo a verdade, assim, Rê, com toda a sinceridade do mundo, eu nunca imaginei ter gêmeos e nunca passou pela minha cabeça como poderia ser, nunca desejei isso. Falava mesmo só pra poder pesar dele mesmo, só pra ficar trolando ali e ele ficar bravo, porque ele falava, não, um só, você vai ganhar e eu já vou vasectomizar, já tenho 2 filhos, já tá tudo ótimo. E eu falava, Meu e eu Deus. sempre quis ter 2 filhos. E aí, né, veio 4, a gente descobriu a gestação, só que a gente descobriu a gestação numa fase muito difícil, que era o início de uma pandemia. Então, a minha Nossa, ainda gestação, teve isso. uma gestação no início de uma pandemia. Quando a gente descobriu, eu fiz um teste
aleatoriamente, assim, eu tava sentindo alguns sintomas, eu fiz um teste em casa de farmácia e o teste... Beta-HCG. Não, o teste de farmácia deu negativo. Em casa deu negativo. Negativo. 10 dias depois eu comecei a sentir muito cansaço, muita sonolência, não conseguia, tinha insônia. Eu tenho muita insônia. Eu não acordava pra poder ir pra academia, sempre fui muito ativa. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Encontrei com umas amigas, elas falaram, nossa, você tá com uma cara de grávida? Eu, oi? Como Super assim? grávida. Aí eu falei assim, gente, se amanhã eu tiver azia, eu falei com o Tulio, ó, as meninas falaram que eu tô com cara de grávida, se amanhã eu tiver azia, depois do almoço, eu vou fazer um teste de sangue, vou fazer um exame de sangue. Beta. E aí ele falou, beleza. Aí o outro dia chegou, eu senti mal, depois do almoço, eu falei, vou lá fazer o exame. Quanto aí, tempo de relacionamento? Desculpa. que a gente tinha... Aham. Tinha um ano. Um ano. Um ano. Não tinha feito um ano ainda, quando a gente descobriu. ia fazer um ano. Mas já pensava em casar e ter filho. Não, a gente já morava junto. Morava Ah, junto, sim. a gente tava planejando festa de casamento, lua de mel, ou seja, a conta não fechava com uma criança naquele Naquela hora. momento. Imagine 4! Meu Deus. Quais foram os primeiros passos, né, depois de descobrir essa gestação de quadrigêmeas, que vocês, o que vocês começaram a fazer? Qual foi o planejamento? Nenhum. Nenhum? Zero? Não, porque quando a gente descobriu a gestação, foi um susto muito grande, mas eu tinha certeza, toda a certeza do mundo, que era coisa de Deus. Se Deus acreditava que eu era capaz e Ele era capaz, nós seríamos capazes. Com e nós certeza. estamos sendo, né? Na verdade, quando nós descobrimos a gestação, a gente tomou um susto muito grande. No primeiro ultrassom, que foi 5 dias após ela fazer o exame de sangue, nós já descobrimos que eram quadrigêmeas. Quadrigêmeos ou quadrigêmeos Foi naquela igual aquele época. pai que tá, vocês já viram? Que mostra, Mas olha, você vai ser pai de duas, Aquilo três, ia quatro, e o acontecer pai com cai. ela, comigo não, porque ela tomou um baita susto no dia. Mas é igual ela falou, a partir do dia que nós fizemos o ultrassom e nós descobrimos que eram múltiplos, eram 4, nós decidimos, falamos, é enviado. Nós não pedimos, não programamos e Deus nos escolheu para ser pai dessas foi enviado. crianças. E daquele dia nós levamos uma vida muito leve. Ai, que bom. Mas sem muito planejamento nenhum, até porque era uma gravidez que nem tinha estudo pra ela, uma gravidez de altíssimo Não cabe, risco. não tem planejamento, né? A não ser Era- os cuidados. A gente vivia um dia de cada vez. E cada semana que eu fazia ultrassom, toda semana, a gente comemorava uma vitória que a gente venceu mais uma semana. Com certeza. E como que foi esses bastidores, assim, né, dos médicos com uma gestação alto risco, né, quadrigêmeas. E não é uma coisa fácil de achar um profissional para fazer parto, tudo. Como que foi esses bastidores de ultrassom, de expectativa, realidade? Como que vocês viveram isso? A gente foi muito bem amparado. Assim, a partir da primeira vez que a gente foi fazer ultrassom, a gente foi num obstetra, ele já encaminhou pra gente pra um especialista de alto risco. E olha que ele era um médico, assim, de muitos anos, já estava acostumado com gestações gemelar, mas quadrigemelar, de fato, era algo muito Uma inusitado, novidade, né? muito inesperado, que não tinha estudo nenhum. Então, ele falou, não, eu vou encaminhar pra vocês para um especialista que vai ter capacidade de fazer o seu Sim. parto. Gestação de alto risco, né? É de alto risco, assim. Mas- de gêmeos já é alto risco, Sim. de quadrigêmeos nem se fala. Você teve algum conselho de ficar de repouso, alguma coisa assim? Não Não? precisei de ficar de Ai, que bom. repouso. Não precisei de fazer cerclagem no útero. Nada dessas coisas eu fiz. A minha gestação foi uma gestação muito saudável, embora a gente teve, né, a restrição de crescimento da Laura, que era uma preocupação dos médicos, porque ela dividia a placenta com A Beatriz. Beatriz. Gente, só pra vocês saberem, Laura, Beatriz, Helena e Maitê, tá? Exato. 4 meninas. E, diga, vamos lá. E aí, Laura dividia a placenta com Beatriz. E já tinha que dividir os nutrientes, enfim, tudo isso. E, além disso, o cordão umbilical da Laura era mal posicionado. Então, ela recebia ainda menos... Era menos calibroso também, né? O calibre dele ele era mais fino, né? Se a gente falar assim, que o das demais. Então, recebia menos nutriente. Então as irmãs cresciam, as 3 sempre acelerado. num padrão, E ela pra e a trás, Laura né? um pouquinho para trás do padrão. E isso gerou, uma preocupação muito grande dos obstetras e dos médicos que faziam ultrassom. Isso acompanhou a gente a gestação inteira. Por isso que a Carol disse que a cada ultrassom, a cada consulta,
Era uma vitória. E uma vitória. Porque até, vamos pensar aí, 24º mês de gestação, 25º, era uma restrição de crescimento. E até aquele momento era um risco muito grande perder um dos bebês. E até então que nós fomos encaminhados para um cirurgião feto-fetal, daqui de Belo Horizonte, atende aqui, assim, fantástico. Nos acolheu muito bem e ele fez uma avaliação e falou assim, não tem nada. É só o calibre do cordão, mas seu bebê é extremamente saudável, quanto as outras são. Mas isso já lá no final, né? Porque quando a gente teve a notícia, essa notícia que a Laura assim, tinha essa restrição, a gente tinha 16 semanas. 16 semanas. Isso que a gente foi... E quando a gente foi neste médico aí, foi tipo com 26 semanas. Então, nós vivemos 10 semanas com toda essa ansiedade, com todo os médicos, assim. Eu falo que a minha gestação... Eu tomei muita porrada nela, assim. E o Túlio mesmo falava comigo assim, você não tá nervosa? Porque depois das 16 semanas, a cada semana, eles falavam comigo, não faz quarto, não dá entrevistas, porque a gente tinha muita procura pra dar entrevista, porque era um caso super inusitado, né? Todo mundo tem curiosidade. Exatamente. Né? Então, assim, ele falava, não faz quarto, não dá entrevista. Não receba reportagem. Não receba, né, tipo, nada disso. Não programa. Vamos viver uma semana de porque vez. O risco é alto. Não e ele tinha muito e não medo. cria expectativa. Bem assim. E assim, nosso obstetra, a gente é muito grato, né, Carol? Muito. Na mão de quem que a gente caiu, porque foi um cara que, assim, foi um alicerce pra gente, que ele nos deixou sempre bem ciente de todo o risco que nós vivemos, do início ao fim. Tudo que podia acontecer, tanto bom quanto ruim. Ele então, jogou assim, as cartas na mesa. Na né? mesa. E engraçado que a gente ia na consulta e ele falava, eu adoro que vocês venham, porque vocês são esclarecidos. Isso é o ponto muito importante para vocês entenderem o que vocês estão vivendo. E a cabeça também tem que estar Exato. É isso. Entendeu? Então... E ele falava isso. Ele falava assim, gosto muito de atender vocês porque vocês são muito positivos. Eu falo que vai dar errado, a Carol já rebate assim, vai dar certo, você vai ver. Eu falava com ele assim, eu vou te mostrar que vai dar certo. E ele falou assim, isso é tão maravilhoso, porque às vezes tem mães, tem mulheres que chegam aqui tão desacreditadas, tão negativas, isso traz tanta negatividade para esse processo todo, pro meu trabalho, pra gestação. Né? E não só exatamente. isso, né? Várias mulheres já chegam lá muito machucadas do processo de como gerou aquele filho, né? Então, eu acho que o emocional é muito difícil você controlar ele. Uma das coisas que eu e a Carol colocamos desde o início da gestação, que eu acho extremamente válido, e é uma dica para todo mundo que está vivendo essa fase de gestação, seja pai, seja mãe, é tratar o emocional. O emocional nessa fase, eu acho que ele é o alicerce do resto do corpo e de todo o processo. Sim, e do processo e também na hora que nasce. Eu falo exatamente as crianças isso. são o espelho do que elas viveram ali na gestação. Sim. Né? Eu vejo que eu trabalho muito com mães, né? Fotografando, enfim, no Escrita por Luz. Eu vejo que quanto mais calmas, esclarecidas e mais tranquilas as gestações, os bebês também são. E quanto mais tensos, às vezes nem porque a mãe quer, às vezes um abandono obstétrico, às vezes uma violência obstétrica, às vezes um pai que abandonou. Mas eu vejo que isso passa tanto pro bebê que vira uma bola de neve. É o que eu disse, né? Como aquele processo, como gerou aquela criança, o processo que a mulher recebeu até lá, se ela já chega muito emocionalmente abalada. Então, eu sempre disse, falei, Carol, se tem uma coisa que nós temos que deixar e não deixar abalar a gente, é o nosso emocional. Sim. Porque se o emocional abalar, o físico vai junto e aí é um processo que é difícil recuperar. Não, e que bom que vocês manteram essa calma, porque os diagnósticos, né, de quadrigêmeos, os riscos são enormes. Sim. E vocês mantiveram, né? Acho que a Carol nessa fortaleza passou pro Túlio. Sim. E os dois... A minha fé, assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E aí, esse meu processo que foi foi mesmo um fortalecimento de fé, foi um exercício diário. Essa minha fé contaminou ele, foi aí que ele... Eu acho que por mais que seja num período de pandemia, era um momento que era só eu e ela. Porque a gente não podia, né, visitar ninguém, receber visita, não pode viajar, não pode ir em tal lugar. Então, essa fase que nós vivemos junto nos fortaleceu ainda muito como casal. Muito. Sabe? E aí eu acho que ali foi uma escola
para o que viria após o nascimento das meninas. O quanto é importante a parceria, Sim. o quanto é importante eu tirar do meu tempo para ela ter o tempo dela e vice-versa. E hoje a gente leva isso até hoje. Foi um intensivão preparatório para vocês, Exato. né? Com E certeza. Deus sabe que faz certinho. Sabe, É muito doido. sabe. E como é que foi o parto, gente? Eu tô curiosa pra saber como é que foi o parto. Só 35 pessoas numa sala de 35? parto. 35? Não, é verdade? É Eu verdade. juro. Mas qual sala de parto que é essa? 35 pessoas. 35 pessoas que tinha na minha sala. E junto disso, não somente isso, ainda tinha os funcionários do hospital que ficavam no vidro, porque não pôde ter visita, né? Não pôde ninguém assistir. Só eu e ele, mais ninguém. Os funcionários queriam ver também. Eles ficaram Era lá um evento, olhando, né? era um evento, né? Parou o hospital, porque era o primeiro parto quadrigêmeo lá em As meninas Minas pararam Gerais. todo mundo desde o primeiro dia de Todo. vida. Não, e assim, era um pediatra para cada bebê. É isso que eu ia falar, são 4 pediatras. Eram 2 Isso. anestesistas, era um cirurgião mais o obstetra, sabe? Era, se eu não tiver Pessoal da enganado, UTI era 2... neonatal, pessoal se eu já... não tiver enganado, era 2 técnicas de enfermagem Criança. por criança, era uma enfermeira para cada... Então, assim, É porque pode acontecer 1000 coisas. Vários Desde eventos, reanimar, como oxigênio, Sim, incubadora. Elas sim. precisaram de algum procedimento? Elas foram direto pra UTI, né? E eles já me prepararam assim, ó, a gente vai fazer o parto, eu quero já deixar você preparada pro seguinte, quero que você assine aqui o termo. Caso a gente precise tirar o seu útero, assine no termo de responsabilidade, porque pode ser o útero dilatou muito, pode ser que ele não contraia. Eu falei... Olha, doutor, você me deixando viva e deixando as crianças saudáveis, vivas, não tem... Eu não gostaria que isso acontecesse, Sim. mas pra mim não vai ser um problema nenhum. Sim. Tá bom. Fazer o quê? Mas graças a Deus o útero bom. contraiu e eles me prepararam também. Olha, mãe, pode ser que na hora que as crianças nascerem, você não... tem aquele momento fofo de foto no colinho, pegue no colo, porque assim, é um parto de risco, então tem que ser tudo muito rápido. Eu fiz um parto de gêmeos, fotografei um parto de gêmeos mês passado. 2 só, não eram 4, e tiveram que, como é que fala? Oxigênio, colocar no oxigênio, e a mãe não teve acesso. Foi direto pra incubadora. Não. E foi, você Olha, O conseguiu meu, ter você acredita que eu consegui pegar elas no colo? A gente As tem 4? as 4 no Nós colo. temos foto com as 4. Com as 4 no colo, a gente tava Que super bênção. emocionado. E uma coisa que o médico falou, assim, vocês são abençoados mesmo. Eu nunca vi um parto de alto risco. O bebê recebeu o colostro da mãe e eles tiraram o colostro do meu peito, passou na boquinha Nossa, delas. que E legal. elas foram direto pra incubadora. Aí E elas- o Túlio foi junto e eles finalizaram. E aí tem algo que, assim, é extremamente, acho importante pro parto das nossas meninas, que a primeira que foi a Helena, porque elas nasceram em ordem, Helena, Maitê, Beatriz e Laura. A Helena nasceu e as demais nasceram todas empelicadas. Teve de nascer, tiraram e foi Que legal. As Intacta. 4 as nasceram? 3. As 3, É porque porque a Helena já não tava tinha jeito, né? encaixada Não, a já. Helena, Já tava descendo. quando fez o corte da cesárea, aí já cortou a membrana, então Ah, a sim. Helena. Mas as 3 foram tiradas empelicadas. Que legal. Você tem imagem disso? Tem vídeo, tem tudo. Sensacional. Inclusive, o parto só foi feito com 30 semanas, que meu parto aconteceu com 30 semanas e um dia, Maravilhoso. por conta da Helena, porque a Helena já estava encaixada. Apressadinha. Já estava encaixada. Então, como eu não poderia entrar num trabalho de parto, porque eu tinha que tomar uma medicação para preservação do pulmão delas, enfim, tinha toda uma preparação antes, né, do parto. Porque prematuro tem que tomar medicação. Na hora que o preparar médico pulmão. viu que tava encaixado, ele falou: amanhã a gente faz seu parto 10 horas Foi da manhã. assim? Foi. Uma E eu consulta fiquei... amanhã, vambora? Ele falou, e eu fiquei arrasada. Eu falei: o quê? Não, doutor. É porque eu gosto das coisas planejadas. Aí o cara me fala que, tipo, hoje é 4 horas da tarde. Cara, Amanhã, você gosta das 10 coisas horas, planejadas? 10 Como horas é? da manhã. Planejadas como, né? 10 horas da manhã, você vem. Eu falei assim: putz, não fiz unha. Mas eu queria é estar isso. arrumada. Mas olha só, a escola do planejamento, 4 filhas. Agora você acostumou com não ter planejamento? Não, assim. Ou como que é essa coisa da não. rotina? Conta pra gente. Não, eu sou o tipo de pessoa assim, eu gosto das coisas planejadas. Igual assim, vou receber uma visita, eu gosto que me avise Sim. pra eu me programar. Sim. Esse tipo de coisa. Entendi. Mas assim, uma dica, mães,
pais, enfim, quem quer ter filhos, na maternidade nada se planeja. Eu sempre falo isso pra gente não planejar Controle nem nada. do bebê a gente tem. Exatamente, eu falo assim, que quando a gente não cria expectativa, a gente não se frustra. Na minha gestação não teve expectativa alguma, só teve fé da minha parte e da parte do Túlio e nada além disso. Sim. Pra gente não se frustrar, Olha, porque o que viesse à frente já era lucro, sabe? Sim. Já era alegria, já era Sim. uma vitória. Nós não criamos expectativa, mas nós sempre fomos surpreendidos positivamente. Sempre, sempre. E desde que as minhas nasceram, o tempo de... Logo que elas nasceram, elas ficaram... 3 ficaram 43 dias e a Laura internadas e a Laura 50. ficou 50. 43, eu ia perguntar sobre isso agora. Elas 43. passaram... Olha, elas nasceram dia 1º de setembro de 2020. Dia 2 de setembro, elas só entubaram na noite para receber oxigênio, tudo certinho, e estubaram no outro dia. Nunca mais voltaram pro tubo. Oh, que legal. E aí sempre evoluíram. A gente ia lá, a médica plantonista falava assim... Mãezinha, essas meninas estão Estão brilhando. brilhando. Descansa, mãezinha. Não fica vindo aqui 2 vezes por dia, fica aqui em pé. Pra você ter noção, eu não tive resguardo. E aí, meus pontos estouraram todos. Eu quase tive que fazer uma nova cesárea, porque tinha Nossa. coágulo no meu útero. Foi assim, foi terrível, que eu acho que eu E nunca não é senti fácil tanta dor na isso. minha vida. Essa não parte é de não ter fácil. resguardo é muito E aí, complicado. mas você pensa, como que eu acho que tudo que uma mãe quer é ir pra casa e levar seus filhos Sim, no braço. Só sim. que eu não tinha essa expectativa, eu só falava assim, Deus, eu quero que nasça saudável. Eu Só quero delas estarem bem, você tava assim, isso, e agradecendo todos tanto. os dias, só quem é mãe de UTI sabe, de uma UTIM, sabe qual é a verdadeira realidade de uma UTIM. E eu só recebia elogios, essas meninas estão brilhando. Então, assim, eu sabia que isso não era a realidade daquele lugar. E ali existiam outras mães sofrendo. Que não passava pelo mesmo que a gente. né? Isso, e eu estava ali naquele lugar, então eu tinha que me alegrar. Às vezes as Sim. pessoas falavam comigo assim, me julgavam na internet, as pessoas me julgavam. Como que você tem coragem? As suas filhas estão no hospital e você vai, tipo, no salão. Tipo assim, vou Gente, fazer a unha. E eu falava assim, olha, por que que eu vou? Porque minhas filhas estão ótimas, eu sou grata a Sim. Deus por isso. Você não tem que ficar Que em casa. Exatamente. esperando. Então, eu tenho um motivo só pra agradecer. Não era luto, né? Eu não tava de... Pelo contrário. Era Meu muito- Deus, era só agradecimento. Era muita graça. 4 vidinhas que você teve médicos falando pra não criar expectativa que poderia acontecer, né? De uma ou outra não vi. evoluírem. E as 4 bem, eu ia pro Nasceram- salão, eu ia pro shopping, eu ia soltar fogos. Não, mas as enfermeiras falavam assim, mãezinha, descansa, porque aqui suas filhas estão bem Ai, cuidadas. gente. Aproveita pra descansar. Por que que eu não ouvi minha filha? Porque depois, quando chegou em casa... E como é que foi? Vamos lá, primeiro dia que as meninas estavam com vocês. como Chegou vocês- 3 Três. primeiro. Ah, A amostra três, né? foram 3. Entendi. Deus falou, vou mandar as 3 pra vocês já sentirem o que vai virar pela frente. Muita diferença. Pior que Ah, deve pior dar, né? que dá. Sabe o que acontece, Renata? Poucas pessoas sabem. É porque todo mundo espera um glamour, né? A gestação, todo mundo acha, ai, maravilha, maternidade e tal. E nós tivemos algo... Nós tivemos 3 crianças em casa, Uhum. extremamente prematuras. Elas tinham 2 quilos quando foram para casa. E aí, sabe qual que é a rotina de uma criança de 2 quilos? Mama, 3 horas, acorda, mama. Aí você dá mamar De 3 em 3 horas para 3 E crianças. preterivelmente, Então, assim, E olha... você não conseguiu amamentar por causa do o tempo, período né? da UTI, elas tiveram O leite uso do meu secou, né? leite. Quando elas chegaram em casa, na UTI, a partir do momento que elas começam a sair da incubadora, vir pro nosso colo, pra ela ir pro meu peito, E como é que amamenta 4 no peito? mas Acho que assim, o corpo produz. Aham. Mas assim, no ir para o peito, né, pra fazer a sucção direto no bico, elas precisam aprender a sugar na mamadeira. Por quê? A sucção no bico faz com que as crianças percam peso. E elas na UTI não podiam perder. Porque quanto mais elas perdiam peso, mais tempo elas iam ficar Sim. ali. É exaustivo, né? Exatamente isso. Então, o que acontece? Eles inseriram, antes de mandar pro peito, a mamadeira. Quando manda a criança pra mamadeira primeiro, você acha que ela quer fazer o Não, esforço? Ela tá acostumada ali Não. com Fácil, né? a facilidade. Por que que eu Exatamente vou isso. sugar? E outra também, Carol, vamos ser bem sinceros também agora.
Amamentar 4 crianças, tudo bem, o corpo produz. Mas amamentar 4 crianças é amamentar 4 crianças, acabou a quarta, já tá amamentando a primeira. Mas minha vida era assim, isso. só que Mas com com a mamadeira. Com madeira. a madeira nós passamos isso. Era exatamente assim, era de 3 em 3 Nossa. horas. E preterivelmente, quando elas chegavam em casa, elas não quiseram pegar meu peito. Comecei a ter mastite, muita dor, porque o organismo, de fato, ele produz. É lindo, assim. A natureza é perfeita. O meu aqui tá estourando, porque eu fotografei aqui antes, tô aqui no podcast, não deu tempo de extrair o leite e já tá dando aquele choquinho, tipo assim, seu filho quer mamar. A natureza é perfeita. É isso, Porque perfeito. você tá louco pra dar o peito e o menino tá louco pra sugar. Só que, assim, o meu começou a sugar... Não, o meu começou a secar também por conta de, assim... Foi uma fase que eu não alimentava. Eu fiquei 10 dias sem almoçar. Meu Deus. Eu não dormia. A gente tinha... E vocês anotavam, tipo assim, Maitê mamou primeiro? Não, a gente dava na ordem, assim. Lá em casa tem uma ordem, que é a ordem de Vamos nascimento começar dela. com a rotina, adorei. Vamos lá, como A que é? gente tem uma ordem desde do útero, né? A gente tem uma ordem das crianças. Do ultrassom, nós já definimos 1, 2, 3 e 4. Na Já verdade, tinha nome, né? o primeiro médico que fez o ultrassom, ele definiu a posição 1, 2, 3 e 4. As crianças Tipo a posição que ia nascer. É isso ou não? Não, a posição que Tinha estava na muito espaço, barriga. então, assim, era aquele jeito a posição e é assim que ia nascer e ponto. E a gente já Entendi. nomeou, ó. Primeiro Helena, aí a gente já ficou Helena Maitê, Beatriz e a caçulinha Laura. É. E aí, tudo que a gente faz hoje é nessa ordem. Helena, Maitê, Entendi. Beatriz e Laura. Tudo. As caminhas são Helena, Maitê, Beatriz e Laura. E como que é a alimentação hoje em dia, por exemplo? Delas? Tudo. É tudo no mesmo horário, lá em casa é tudo. junto, tudo Acorda no mesmo horário, dorme no mesmo horário, toma banho no mesmo horário, escova dente. É aquela linha de produção. Lá em casa é Sim. a famosa É, linha de exato. produção. Ou é assim, ou vocês não têm vida Não tem também. vida. Não tem vida. E as pessoas criticavam muito a gente no início com a Ser rotina. general, sabe? A gente... Falava assim, se a criança tá dormindo, você acorda ela pra mamar. Gente, é baixo peso, tem que dar preterivelmente de 3 em 3 tem horas. os palpiteiros, né, gente? Tem. E isso é muito chato. É muito Todo chato. mundo dá o pitaco. E a minha vontade de conversar nesse assunto com você surgiu, eu nem tinha escrito pro Lúcio. A gente conversou no Instagram. Aham. Aí você falou assim comigo, eu tenho mais tempo do que mães que têm um só. Eu falei, como? É Aí verdade. ela falou, porque eu tenho isso. rotina. Eu Eu tenho consigo rotina. assistir Netflix com meu marido à noite. Eu falei, uai, gostei disso. E aí, essa é a linha de produção, né? Exatamente. Isso Então- a gente tem horário. As meninas têm 3 anos, fazer 3 anos e meio. Elas dormem 7, 7 e meia. Depois desse horário que elas dormem, eu e o Túlio tem tempo pra fazer o que a gente quiser. E não tem aquela escapadinha do tipo, hoje a Laura não quis dormir no horário. Elas já isso. pedem. Elas pedem. Mamãe, eu tô com sono. Tanto que tem dia Porque que ele vocês chega do realmente É isso. São Assim, generais olha, com horário. o que a gente achou, a UTI foi uma escola pra gente. Sim. Porque Não, eles nada vem falaram por com a acaso, né, gente. Até a dor. Eles falaram com a gente assim, ó. Mamãe e papai, segue essa rotina. Uhum. E quando a Carol descobriu também que era múltiplos, ela estudou muito, correu atrás, seguiu né, no Instagram, procurou mães também, né, Carol? Que já tinham. A troca de múltiplos, experiência. aquela coisa. Faz É. parte. É aham. maravilhoso. Então, a gente já entendeu que se não fosse desse jeito, não tinha Não outra ia. forma. Sem rotina não Sim. dá. E eu aí, de férias, agora eu já fiquei doida. Porque Uma sai um coisa- pouco da rotina. uma Total. coisa que favoreceu muito pra gente também, a pandemia. Por quê? Porque não existia receber visita. Era Isso foi nós e maravilhoso. nós. Deus caprichou. Colocou Era- as 4 numa época perfeita. Deixa eu te pra falar, Era até nós e nisso nós. foi muito perfeito, porque assim, eu não consigo imaginar minha vida recebendo visitas. Porque eu até brinco com o Túlio, a pessoa que quer visitar uma mãe, ela tem que esperar esse período, gente, porque isso deveria ser um crime, visitar uma mãe que acabou de De ganhar ganhar, bebê. né? Tem gente que a mãe chega, né, lá com seus medos, suas inseguranças, seus traumas, enfim, com No várias auge do coisas puerpério. no auge do Mãe de primeira puerpério, viagem, mãe de né? primeira viagem. E no dia 24 horas que ela tá em casa, a casa já tá cheia de visita. É, isso é. Isso é muito Principalmente primeira conturbador. viagem. Exatamente. Eu vi que na segunda, assim, A eu gente- já tava mais escolada, já queria. Na primeira foi na pandemia também. O Leozinho nasceu no final da pandemia. Eu falava, não quero ninguém. Esse negócio de visita, não quero e tudo isso. Vocês puderam não ter isso, né? Não Graças ter a isso, o que Deus. facilitou muito mais a nossa rotina. E as pessoas falavam, nossa, gente, o que é isso? Que vida é essa que vocês levam? As pessoas falavam isso. Que vida é... Porque a nossa vida era horário. Era, assim, horário o tempo todo. Eu me pegava, tipo, o tempo todo olhando no relógio e era assim. E até hoje...
Eu falo que quando eu viajo, assim, só nós dois, eu fico assim, ufa. É assim, a Sai gente um pouco, quer né? estar com os filhos, mas a minha casa é tudo com horário. É claro que hoje as meninas já têm a própria rotina, elas já pedem pra dormir, elas já sabem que é a hora do almoço. Elas já levantam sabendo que tem que ir tomar o café. Não existe levantar e brincar. Elas Não, entenderam. elas já vão Vocês direto. criaram mesmo uma produção ali em Exatamente. série É. e fizeram a casa funcionar uma engrenagem. Né? Exatamente. E vocês têm alguma dica pra fazer, tipo assim, que vocês, alguma coisa que vocês fizeram pro sono delas pra começar essa engrenagem pra dormir ou foi uma coisa Não, fluida? a engrenagem pra dormir, eu acho que assim, a gente sempre teve rotina de tudo. A rotina de sono era uma coisa assim, não. Era tipo, as pessoas falavam assim, depois que flexibilizou tudo, a Carol e Túlio, vamos numa festa. A gente não vai numa festa, nossos filhos dormem 6 horas, porque elas, Vai. quando eram recém-nascidas, dormiam 6 horas, 5:30. Aí a gente falava assim, infelizmente esse horário não dá pra gente ir. A gente abriu mão de sair, de Sim. fazer tudo por conta das crianças. Mas hoje vocês estão colhendo. Né? Hoje a gente colhe e as pessoas falam, gente, mas como que vocês conseguiram? Eu falei, porque lá atrás, quando elas Eu nasceram, a gente, em 1 ano, né, amor? A gente abriu 1 ano, a gente abriu mão de sair pra todo qualquer lugar que fosse à noite. Porque as pessoas começavam a achar que nós éramos antissociais. Principalmente a família, as pessoas não conseguiam entender qual era uma demanda, uma realidade. E hoje as pessoas entendem. Hoje as pessoas batem palma pra nós. eu também Não, elas bato. entendem. Outra coisa. É maravilhoso. Fala assim, não, o que vocês fizeram, as meninas são super educadas. É. Gente, a rotina de vocês, coisa maravilhosa. Não, elas elas dormem são cedo, muito disciplinadas. Exatamente. Isso ajudou, São você muito sabe que até o disciplinadas. desenvolvimento dela, que a pediatra fala muito assim, criança, para ela desenvolver, ela tem que dormir. Se ela não dorme, ela não desenvolve. E as minhas meninas, elas são prematuras extremas. E hoje em dia, que elas têm Eu acho 3 elas anos. altíssimas. Elas têm 3 É anos e impressão 5 minha? Elas meses. são muito Não, altas. elas vestem 5, 6 anos. Tá vendo? Eu olhei E elas e falei, são não é possível que elas têm prematuras. 3 anos e meio. Elas têm. É. E a médica fala, olha, elas seguem, elas têm 3 anos e 5 5 meses, mas elas seguem uma curva de crescimento de uma criança de 4 anos. Olha que Igualado. Pra você ver que é hormônio do crescimento, tem que dormir cedo. Tem que Tem. dormir Pra cedo, ativar, tem que dormir cedo. tem. Aquele ritual noturno, eu fazia. O furozinho com Tá certo. Luz mais lavanda, baixa. uma luz mais baixa. Ninguém conversava. Eu falava assim, gente... Eu ficava, Porque essas coisas são estímulos. o pra ruído, dormir. muita gente usou o ruído, assim. Então, isso foi fundamental, mas foi isso. Mas foi uma fase assim, ó. Eu saía pra trabalhar 10 e voltava 3:30, 4 horas da tarde. Pra ajudar na Pra produção. ajudar, porque não tinha outra forma. É. Não tinha. Tinha Não dia, tem- Você olha, ficava com as 4 direto, assim, Que- pequenininhas? Nesse horário que ele ia trabalhar? Eu ficava com elas, mas eu tinha uma pessoa pra poder ajudar. É, que não tem e jeito. o que acontece? Por um período, a gente tinha um ajudante que ia embora 19 horas. A gente tinha uma babá E aí- que ficava até as... E aí tinha um enfermeiro na maternidade que ele tem uma empresa que pega profissionais para dar plantão. E aí, naquele período, ele viu que a gente ia passar e falou, eu vou arrumar um profissional Ah, que para legal. de 1 hora até 7 da manhã estarem na casa de Mas vocês. isso muito depois, a É, gente já mas tinha... aconteceu, Isso, né? aconteceu, mas isso depois de, sim, 7 meses que a Não, gente foi, pouco sim. antes, porque Não, amor. eu lembro que eu chegava do trabalho, teve dia que eu cheguei em casa 5, aí era hora de banho, esse horário era o pior, que era muita a dor de barriga da É criança, porque a hora né? da Era- bruxa, Olha. né? É. Porque é a hora que eles sentem mais a Eu dorzinha comecei e a ficar tudo. com Carolina síndrome dava do esse horário, ela pânico. tinha síndrome Sério? do pânico. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Começava a chegar o horário, você... Sabe por quê? Quando dava... Eu olhava no relógio... É porque nesse horário ele ainda não tinha chegado do trabalho. Então, assim, esse horário dava 15 para 5... Era 5 horas. Na hora que dava 15 para 5, 10 para 5, já ia me dando crise de ansiedade. Porque eram 4 bebês Esse que eu ia perguntar, chorando. É ao mesmo tempo? Era o Elas mesmo tinham tempo. ao mesmo tempo? Era grito que Então, não você vê que é parava. fisiológico mesmo, É fisiológico. não adianta nada. Era uma coisa assim, gritava, aquela coisa sofrido, que dói na alma da Se gente. um já surta a gente, imagina 4. E a gente não pode fazer absolutamente nada. E eu não tinha colo pra poder dar pras 4. Aí Até eu se for tinha a fazer uma minha... massagem, você Não tem que tinha. focar Eu em um. tinha a colaboradora, que era a babá, aí eu pegava uma, ela pegava outra, e nesse período dava pra pegar 2 e 2, colocava em cima da barriga. Nossa. Mas era assim, desesperador. Eu fiquei assim...
Na hora que dava o horário, eu já começava a ter uma crise de ansiedade, um pânico, medo daquele horário chegar. Pra mim, eu só queria que pulasse aquele horário. Então, Deixa aqui. eu chegava do trabalho, eu já me peguei dias de chegar do trabalho e entrar pro quarto, não das bebês, um quarto que a gente tinha de apoio, e sair de lá 1h. Nossa Senhora. E aí, Sem quando comer. que essa fase deu uma trégua, assim? Com a rotina que No vocês 8º implementaram? mês. 8º mês que eu falo que de quando elas nasceram até o 7º para o 8º mês, a gente sobreviveu. Depois a gente passou a viver. Que aí a gente conseguia conversar, a gente colocou uma pessoa para ajudar a gente à noite, tipo de 7 da noite até 7 horas da manhã. Aí a gente começou a implementar a rotina noturna que as crianças começam a dormir melhor. E eu não precisava de... E elas não eram de acordar à noite quando vocês implementaram? Acorda. Não, elas eram de acordar à noite, mas a gente tinha que acordá-las porque como elas eram prematuras extremas, era hipreterível, a mamadeira Mas- de 3 em 3 Mas horas. mesmo quando passou essa fase de 8 meses? Não, aí depois não. que passou nessa fase, não. Só o comecinho. Mas assim, tem aqueles resmungo, a resmungação. E isso é verdade ou é mito? Uma chora, outra acorda, outra acorda? Não, Não, só, lá em casa se, não. só Não? se for assim, o choro. A Beatriz, ela sempre foi escandalosa, assim. E eu tenho muita insônia. Quando eu comecei a colocar uma pessoa pra ajudar a gente à noite, porque assim, a gente literalmente, a gente não sobrevive, a gente não vivia. Sim. E aí eu falei, Túlio, a gente vai ter que ter uma pessoa de noite, porque ele tá ficando exausto, tendo que trabalhar o dia inteiro, porque um pai com 5 filhos tem que trabalhar. Tem. Sim. Tinha Em que casa ter que que aumentou agora pra 2, o meu já trabalha em dobro, imagina. Pois é, 5 então eu tenho que filhos. trabalhar. E ele tinha que trabalhar preterivelmente. E tinha que chegar cedo pra poder me ajudar com as crianças. Só que ele, a A gente... conta não fechava, né? Não, porque não dormia, não descansava. 24 horas tava pouco. 24 horas tava pouco e não Putzinho. dormia, não descansava, não se alimentava direito. E aí, era difícil. Difícil, eu já passei 10 dias sem almoçar. Eu lembro que quando eu tive as meninas, eu olhava... Teve uma vez que eu falei assim, gente, tem 15 dias que eu não olho pela janela. Eu não olhei pela janela pra saber se tá sol, se tá chuva, tá nublado. Não sei. Vocês ficam vivendo no automático. No automático. automático. E eu fiquei, 7 dias. Eu sou super vaidosa, sempre fui, Túlio sabe. Ficava, 7 dias sem lavar a cabeça. O cabelo. Meu Deus. Isso Mas pra não uma era- mãe é tipo assim, você virou um zumbi, né? Eu não. Tipo, Você você sabe que eu não fica- tinha Entendeu? tempo pra me pensar. Tadinho. Depois que eu falei, gente, eu não lavei Teve cabeça. Teve um episódio que eu acho o máximo, que chegou sábado. Ajudante de casa, todo mundo foi embora, sobrou eu e ela, literalmente. Uns pedaços, né, seus? Com as 4. Aí eu olhando pra cara do Aí outro e nós falei assim: falamos, esse fim de semana vai ser só eu, você e Deus. Com recém-nascido de 2 meses e meio, né? É. E aí, eu sei que esse final de semana foi muito punk. Foi pesado, sabe? E era novo pra gente. A gente não tava habituado com aquela rotina. Ainda Então mais elas sozinhos, sugaram a gente, literalmente. E aí eu sei que eu lembro que na segunda-feira... Eu abri a porta pra o receber. telefone, a campainha tocou, era a ajudante que a gente tinha. Na hora que eu abri a porta, ela olhou pra mim e falou assim... O que aconteceu com com vocês dois? Aí eu falei assim... Aí eu só falei com ela assim... Cuida pra Fica mim. com elas que eu preciso dormir um pouco, pelo amor de Deus. Tipo assim, vocês não estão conseguindo falar. Não. Não, deixa eu te contar, porque pensa só, a demanda de um recém-nascido já é aquela correria. 2 pessoas com 4 crianças prematuras extremas, mamar de 3 em 3 horas e preterivelmente. Era tipo assim, na hora que eu terminava a última... Eu juro, eu não consigo imaginar. Deixa eu te contar, quando eu terminava de dar a mamadeira pra última... Faltava 20 minutos pra Faltava começar com a primeira. Pra começar com a primeira de novo. E que horas Isso que eu era ia eu e comer? ela junto. O tempo inteiro. Deus O tempo do céu. inteiro. De 2 Isso ali, porque de são 2 dois. Imagina, foi só a mãe. Não, e pensa. Não, sua mãe Não é é- só Nossa, a mãe não isso, dá. porque ainda a gente tinha que pensar. Tem que preparar o leite, que era aquele não. Então ainda demanda o tempo lá. as Tem a colheres. rotina de preparar, a rotina de lavar a mamadeira, Lavar a os bastidores que mamadeira. ninguém fala, né? Exatamente. Tem toda a parte da esterilizar, gente. Porque recém-nascido É tem que isso, esterilizar. esterilizar. Esterilizar é passar primeiro um sabão pra tirar a gordura do leite ali, pra depois esterilizar, pra depois secar com uma toalha, alguma coisa Aham. que esteja esterilizada também. Sim. E depois colocar. Preparar Não, o leite. E você pensa esse processo num bebê prematuro? Nossa Senhora. E Que ele arrotar. Como é que demorava vocês faziam? horrores. Então, por pra isso que poder- demorava. Porque demorava pra mamar. Ah. Porque ele tinha um cuidado, era 2 quilos, muito... Ainda Alguma teve refluxo?
Não, elas mamavam sentadas. Elas, literalmente, a gente dava pra elas sentadas, segurando o pescoço. E elas ficavam, assim, o tempo inteiro em pé, porque... o processo de digestão era muito mais demorado, era muito mais fórmula, lento. Né? E é fórmula, exatamente. Então, assim, tinha que esperar. Nossa. Na hora que a gente ia ver, faltava, tipo, Túlio, olha no relógio. Nossa, Falta a gente meia tem hora. 15 minutos pra pegar a Helena de novo. Aí Helena e a Deus. Maitê. Aí vocês estavam assim, né? Não, nessa fase. exatamente. E mais um episódio que eu lembro, que teve um domingo que a mãe da Carol e o padrasto dela, e a avó dela, e a irmã foi lá pra casa. Eu lembro que eles chegaram pra fazer almoço pra gente. Eu só sei que eles falaram, pode descansar. Eu lembro que eu e a Carol dormimos o domingo. A gente Eu não não quero viu. almoço. Eu Né, quero inteiro. A gente falou isso, a inteiro. gente não Gente, quer isso é almoçar. foda. É A gente tipo só quer isso. Não, dormir. assim, sabe aquele dia que você fala assim... Dá vontade de chorar, né? De cansar. Exato. Dá vontade de chorar. Exato. Eu tinha muita vontade de chorar. Eu tinha vontade de chorar por não dormir, mas eu Dói. tinha O vontade... sono Sabe por dói. que eu tinha vontade de chorar? Porque, assim, eu sempre fui muito de me cuidar, de cuidar do nosso casamento. E eu Você se sempre... perdeu ali, né? Naquela fase, sim. Naquela fase a gente se perdeu muito, assim. A gente era só, tipo assim... Nós somos uma cadeira. Se um cair, se tirar quebrar, um um pé, pé já era. quebrou. Vocês E a estavam gente tipo ficou... duas máquinas, na verdade, era Exatamente isso, né? isso. E eu me cobrava muito. Não é que eu me cobrava, eu sentia muito de não poder, assim, gente. Eu passava o dia inteiro. Às vezes eu ia escovar o dente, que eu tinha, né, nem tinha dormido. Escovar o dente 3 horas da tarde. 10 dias sem lavar meu cabelo. Então, assim, isso começou a ser uma coisa assim, gente, eu não consigo olhar pela janela pra poder ver se hoje tá. Como que Teve tá? um episódio que aí o Carol tava tão cansado. O Túlio é no o final cara de do semana. episódio. Episódio. Teve que eu lembro que a gente tava no final de semana sozinho de novo e a gente tinha um berço portátil. E elas eram tão pequenininhas que elas caberiam as 4 no portátil. E aí, tipo assim, a Carol tava muito cansada nessa noite. Eu lembro que aí ela começou a chorar e a Carol, ai meu Deus, pelo amor de Deus, não chora Dá mais vontade não. de chorar junto. Deixa eu dormir, né? Aquele cansaço. Por favor, Aí, a gente ela chega deu a uma falar, cochilada, né? quando ela acordou, eu tava com a cabeça lá dentro do berço, dando tapinha, né? Tipo assim, eu Sabe o dormi que com a ele fez? cabeça no berço. Ele enfiou a cabeça tudo dentro do berço, entre elas, assim. É e aquele ele berço ficava, que fica tipo, compartilhado? Que É, na abre cama. Ele enfiou a cabeça lá dentro. Quando eu acordei, eu falei, meu Deus. Ele dormiu com a cabeça dentro do berço, junto com elas. E batendo, assim, nelas, tipo assim, fica caladinho. Quase que aqui. automático. É. Eu tô aqui, mas esse calorzinho já acalma muito. É. Eles. E como que vocês fazem pra respeitar a individualidade de cada uma, assim, tipo, hoje em dia, né? Que elas devem ser muito diferentes, né? Sim, elas são iguais, mas as personalidades são totalmente diferentes. Elas são iguais como? Me explica pra gente. Fisicamente. São univitelinas, bivitelinas? Elas como que é essa são história? unibi ao mesmo tempo. São Como duas assim? placentas. Elas Aham. são duas e duas. Hum. 2 placentas, sendo 2 bebês em cada uma delas. São então, elas são... univitelinas aqui É e tipo univitelinas gêmeos Isso. idênticos. Só Tá, que são... Os gêmeos é idênticos só dobrado. pode vir se ele vier em um saco só. Sim, então um saco gestacional gêmeos Tinha- idênticos e o outro gêmeos idênticos. Então, as Isso. 4 não são idênticas. Não, Mas são mas 4 iguais. idênticos. Muito idênticas, gente. Eu jurava que elas eram Não. univitelinas. Elas são unibi ao mesmo tempo, né? Sim. Mas... Une em cada individualidade de e bi, duplas e e bi. bivitelinas paralelamente. Por Isso, Nossa, que ao mesmo loucura. tempo. Mas elas são todas iguais. Eu Assim, não sei distinguir, Você desculpa. consegue ver diferença um pouquinho Não na consigo. Laura, que foi que teve a restrição de crescimento, que ela Aham. tem ali uma diferença de 1,5 kg. Então você olha e você fala assim, não, ela é mais magrinha. Sim. Então você consegue ver essa diferença. Eu nunca Mas reparei isso tirando também. isso, Que loucura, como que pode Tem gente ficar que tão vira e igual? fala assim, nossa, todas são sua cara. A Laura é a cara do Túlio. Eu falo, gente, mas é Se tudo a elas são mesma todas cara. iguais, Não dá. Surreal. mas elas são cada uma com a sua personalidade. É, Assim, é muito marcado isso. E como que vocês fazem pra respeitar essa individualidade delas, assim, né? Porque é muita informação, né? É muita informação, mas a gente tenta, assim, respeitar a individualidade de cada uma, embora tudo que uma faz, a outra quer fazer também. Tudo que uma usa, a outra quer fazer. Às vezes as pessoas falam assim, me questionam, sabe? Às vezes as pessoas vêm até quando é um profissional da área, eles vêm com um pouco de
um pouco de autoritarismo, assim, de imposição. Outro dia, a gente passou por algo desse tipo. A gente tava num hotel e uma médica falou assim, nossa, mas você veste elas iguais? Vou te dar uma dica, falou assim comigo. Vou te dar uma dica como médica, como profissional, não veste elas assim, porque você, tipo assim, tá roubando a identidade de cada uma, mas isso não vai ser legal pra ela. Eu olhei e falei assim, olha, eu visto elas assim só pra ter paz. Eu falei pra ela assim, não é uma questão nem de querer. Eu acho lindo, mas eu visto porque elas querem. Porque se eu compro diferente, a casa cai. A casa cai. E outra, você tá ali agilizando sua rotina. A gente tá falando de rotina aqui. Você compra 4 looks iguais e já veste na mesma idade, na mesma faixa etária ali, né, delas, que elas estão. Compra tudo igual, depois compra mais. Agora, imagina ter que escolher uma Mas deixa eu te ainda. contar, a gente a é maior louco. dificuldade é comprar igual. Porque as lojas não têm 4 iguais. Vem sempre No uma grade mesmo 3, tamanho. né? E só a Exato. Laura veste tinha pensado nisso. um tamanho menor. Então, Meu Deus, que loucura. geralmente, o que a gente faz? A gente Então, acha que é só a parte da rotina, de quando vai ter muito mais Então, Você só geralmente, consegue o que comprar a gente pela faz? internet. A gente compra 2 shorts azuis, 2 rosa, por exemplo, ou 2. Aham. Aí veste os pares. Aí essa profissional falou: eu acho muito ruim, vocês tinham que vestir ela diferente. Cara, quando você compra diferente, a guerra tá montada na minha casa. É. Tá, minha mãe Porque deu um uma que é chinelo uma vez, né? Minha mãe deu não, 2 minha azuis sogra e me 2 abençoou rosas. com 4 Abençoou. pares de chinelo. E você queria dar uma chinelada E mesmo. ela foi lá e nos abençoou com 2 pares rosa e 2 pares azuis. Só que a cor preferida delas nesta época era azul. Então Aí, você pode se ninguém imaginar. queria o rosa. Quem queria Não. o rosa? Aí, Por que fim, você o Túlio grila? surtou e falou assim: vamos resolver esse problema agora. Ah, Eu falei, só pagar um como? par de um, outro do outro. É isso, Túlio. Me dá aqui, me dá Perfeito. esse chinelo, você vai calçar. Vai ser Um rosa, 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 rosa. rosa, rosa, azul, azul, azul. Eu falei, Perfeito. Túlio, o que é isso? É Ele isso. falou assim, vai ser assim pra acabar. Eu não quero isso mais, eu não aguento mais por conta Meu de um Deus. chinelo. É. Adolescência. E sabe uma Que coisa odio. muito engraçada? Olha, vocês e muitas pessoas veem elas iguais. Aham. Elas têm 4 bonecas iguais. Mas cada uma tem a sua boneca. Onde elas veem a diferença da boneca, eu não sei. Que são E elas 4 brigam pelas bonecas bonecas que iguais. são iguais. Entendi. Vocês entenderam? Elas sabem qual Qual que é de dela. cada uma? Eu Não sei como, mas elas sabem. O Túlio, às vezes, É um igual, dia... eu não sei como, você sabe. O Túlio um dia me perguntou assim, será que elas brigam pelas bonecas que são iguais? São 4 bonecas iguais, do mesmo jeitinho, que a gente só compra tudo igual. Não tem uma mais suadinha que a outra, uma pintinha da Não. Angélica, Não, nada? não tem nada. E aí o Túlio falou assim, você acha que elas brigam assim porque elas conseguem ver Ver diferenças diferença. igual os outros, igual elas? Igual nós, né? É, vemos elas... Porque pra nós as bonecas são iguais, mas pra Que elas são loucura. diferentes. E pra nós Gente, elas não são iguais, elas Isso são é muito assim... doido. Vocês me lembraram dois irmãos que eu fotografei que tinha os bichinhos, aqueles naninha que vai a Aham. vida toda com eles, que vai Aham. ficando surrado. Aí no meio do ensaio, não, esse que é o meu, esse que é o meu. Eu falei, não, mas tá idêntico. Aí o pai e a mãe falaram, mas eles sabem qual que é o deles. Exatamente. Caramba. É isso. Olha, eu prometo, se um dia eu for dar presente pra elas, eu dou tudo igual. Ah, por favor. Por favor. Viu, gente? Fica a Vocês- dica, é. vocês são amigos aí do casal. Não Por deixem favor. nelas Não igual só os a amigos do mamãe. casal, quem tem amigos que têm gêmeos, não façam isso. É, E aceitamos doações. é verdade. Que loucura. E que mais essa individualidade delas, assim, do dia a dia, personalidade? Elas são muito diferentes na personalidade? Vocês têm umas que são mais tranquilas que as outras? Como que é isso? Então, as 4, elas são... As minhas meninas, eu falo que elas são disciplinadas. Porque a gente sempre colocou limite. A gente sempre teve isso em casa. Pra gente conseguir viver, pra que a gente conseguisse viver. Porque eu falo assim, que quando a gente tem filho, não é... A gente não tem que adaptar a rotina do filho. Os Exatamente. filhos que adaptam na nossa eu rotina. falo muito essa frase. Eu falo isso, que as crianças que vão se adaptar à nossa rotina. É claro que no início não é fácil, a gente no tem que início fazer tiveram as nossas... que fazer ao contrário. Mas pra Exatamente. depois Tem que ter o abdicar de bônus. algumas coisas, Exatamente, claro. a gente Sim. Né? É abre uma mão. fase diferente na Sim. vida, né? Mas isso foi muito importante para a disciplina que elas têm hoje, sabe? Pra gente conseguir controlar. Porque às vezes as pessoas falam assim, velho, eu não consigo controlar uma criança. Como é que você consegue controlar? Hoje mesmo recebi um vídeo de uma pessoa que me viu, eu fui levar elas hoje, primeiro dia de aula, sozinha. Só eu, coloquei elas no carro. Mas como é que faz essa parte do carro? Como que põe 4 cadeirinhas?
7 A lugares, gente tem um né? carro 7 lugares. É, não Você tem coloca outro 2 jeito. atrás e 2 na frente. Isso dá uma guerra, porque ninguém quer ir nos bancos de trás. Meu Deus. E Já aí tem que eu Aí tenho... vocês organizar. fazem rodízio? Fazemos. Faço, mas A aí- ida é 2 e a volta é... Ah, entendi. Aí troca. Ótimo, ótimo. Mas assim, dá briga. Se você assistiu um vídeo que eu postei hoje, você vai ver que, Sério? literalmente, na hora de ir pra escola, até que uma soltou assim: gente, hoje é primeiro dia de aula, não vamos brigar, não Oh, vamos meu brigar Deus. hoje. E o que essa pessoa tava te falando de rotina que você falou agora? Que Ela, já continuou, não, desculpa. aí da rotina, o que acontece? Assim, a pessoa vira pra mim e fala: eu não dou conta de não consigo imaginar como você consegue disciplinar 4. E eu falo, é porque isso veio lá atrás, assim, da Sim, disciplina, vocês de plantaram. impor, os horários, os limites. Mãe, eu quero colo, filha. A mamãe não Não pode tem te dar colo. colo, não tem como. O não é muito importante. Não é Aí muito você vê o poder importante. que você tem com o não. Né? Sabe uma o coisa que que eu você acho? colhe ali na frente. Eu acho que é um trunfo que eu tenho. Aham. O quê? O não? O controle. Aham. E o controle que eu digo, não de só vão do meu lado. Eu vou em supermercado, eu vou em padaria com elas só eu. Uhum. Viu, amor? Eu vou com as 4. Ele Segue vai com a o Léo dica. sozinho. Fica a Daqui a dica. pouco você vai com os dois, tá? Não, eu vou só com as 4. Aham. Aí chega, o que tem na gôndola do supermercado? Nossa, Bala, gente, chocolate. é tentador. E tem Elas não crianças pedem que você nada, assim. Não. Elas pedem. Eu quero essa dica nos bastidores, viu? Elas pedem. Eu falo, hoje não. Não tem briga, Acabou. não tem choro, elas não não falam tem nada. Tipo, Acabou. hoje não. Maravilhoso. Mas elas não são também de ficar pedindo, não. Elas Não, passam, é- elas vêm, tipo assim, bala fine, que é uma coisa que lá em casa, açúcar, elas foram consumir depois de 2 anos. 2 anos. Porque eu sempre fui Maravilha. muito certinha com a alimentação delas, assim. Nossa, eu consegui sempre com foi 4, muito Eu não saudável. consegui com 1. Aí, depois de 2 anos. Aí, depois de 2 anos, aí, A minha porteira. ladeira abaixo. Não, e sem contar os aniversários infantis, né? Que são o É nosso isso. pior aliado. Então, o que acontece? Todo fim de semana tem um aniversário infantil, tem algum. Eu falo que eu sou chefe de cozinha e eu amo cozinhar. Aí você é formada em com- gastronomia, aham. né? Comer é muito social. Eu jamais teria coragem de levar elas no aniversário de criança, ou um aniversário que fosse, na hora do parabéns, tirar elas da mesa de doce. Não teria coragem de fazer isso. Eu também não faço Então, assim, quando elas vão no aniversário, elas consomem. Às vezes, no fim de semana, a gente come Exceção. um doce, porque a gente também não faz parte da nossa rotina, elas comem. Então, quando elas vão no domingo com o pai no supermercado, elas olham lá, bala fine, pai, eu quero uma fine. Uhum. E aí, às vezes, ele fala assim, porque comeu no dia anterior, porque lá em casa já tem, ele fala assim, hoje não. Hoje não é dia. Ou Aí então, acabou. assim, Aí não tem essa. Não tem lá em casa briga. tem. Sensacional. Lá em casa tem, o papai não vai comprar agora. E aí, Lá elas... em casa, se você chegar lá agora na cozinha, tem bala, tem marshmallow ao alcance das mãos delas. Que chegou do aniversário de domingo. Elas Olha, não elas comem. não pegam. Não Gente, pegam. Isso é disciplina, isso é maravilhoso. A gente tem que fazer outro podcast pra vocês ensinarem pras pessoas essa disciplina. Mas é isso, maravilhoso. é hábito, né? É É, hábito, igual a é. gente, é rotina. Nós somos assim, se a gente começar hoje, a gente começar a acordar todos os dias, 5:30 da manhã, quando ao passar de, vamos supor, 10 dias, 2 semanas, o seu organismo já vai estar acostumado a a meu bebê de acordar. um mês. Eu tô acordando 5:30 todo dia. Tá maravilhoso. Acostuma mesmo. Acostuma, o organismo da gente acostuma. E outra coisa que eu fiquei super curiosa de saber. Existe alguma comparação entre elas? Porque elas têm a mesma idade, são super parecidas. Tem essa coisa do tipo... Ai, mas a Laura não sei o quê. Ai, mas ele tem isso. Não, nada. Não, elas têm uma mania, às vezes, de falar que a Laura é pequena. Oh, meu Deus. Mas é porque muitas pessoas, talvez, que tá próximo... Eu acho Ela- que pegou isso, é- tipo Mas assim... é a única diferença que elas têm, então elas acabam falando, né? É isso. Tipo assim, mamãe, eu sou grande, tipo assim, a Lala é pequena. Eu falo, não, a Lala é grandona também. E de fato, ela é grandona. Sim. Antes ela era menor do que as meninas. Ela tá só galgando, daqui a pouco ela... E ela come mais. Ela, assim, ela é Ela é eu a falo draga. que ela é aquela magrelinha que come pior do que tudo. Porque ela fica ali, ó. A irmã comeu um hambúrguer, ela não aguentou, a Lala come. É lógico que ela passou fome na barriga, ela vai E aí compensar ela aqui come. fora. Exatamente. Mas sabe uma outra coisa que lá em casa tem muito? Entre elas, a gente não brinca, porque não precisa. Elas brincam muito entre elas. Por isso que é bom ter irmão, gente. E aí, lá em casa tem uma brincadeira de cuidado de pai e mãe. Lá em casa tem um pai, uma mãe e duas crianças. Entre elas. Ah, entendi. Elas Elas são gritam a o dia mamãe, inteiro. papai, Entendi. filhinhas. Aí Elas brincam. alterna.
Eu falo que é muito engraçado isso. Eu falo assim, gente, será que algum dia a gente transpareceu tanto cuidado, assim, pra elas, a ponto delas passarem isso pras bonecas? Porque hoje uma pessoa me perguntou assim, elas têm algum brinquedo favorito, um personagem? Eu falei, pensei, eu falei, não. Não, elas não têm um personagem? Eu falei, não. Elas têm um bebê, elas gostam de bebê, elas gostam de boneca. E tem que ser aqueles bebezinhos mesmo, sabe? De verdade. De antigamente. Sim. Aquele de borracha, sabe? Sim. Aquela bebezuca sem cabelo. Sem cabelo, Sem cabelo, aquele bebê. Bem elas típico. gostam Corpo daquele de bebê tecido. pra poder Eu cuidar. amava, eu Elas tinha ficam o esse dia desenho. inteiro carregando o bebê, Mas é a da realidade mamadeira, delas, né? dá Que elas suco pro viveram bebê, essas coisas. Então, É a realidade que elas cresceram ali, né? Do batidão do dia a dia. E o que a Carol falou, a gente tem certeza que transmitiu pra elas esse amor, esse carinho. A melhor amiguinha delas do condomínio é bebê. Elas vão visitar. Eu levo elas pra... Pode ir lá ver o Bruninho, viu, Nelzinho? Elas amam. Eu vou amar. E eu falo com elas assim, filha, cuida do bebê. Elas ficam de olho nele. Pra vocês verem como que é repetição, que eles veem a gente, se inspiram na gente, admiram o que a gente faz e replicam. E é o que eu sempre falo isso pro Túlio, que o falar, ele convence os filhos, mas o exemplo, ele arrasta. Você, num belo momento, você pega seu filho fazendo exato... Eu tenho hora que eu vejo elas fazendo alguma coisa, que eu falo assim, poxa vida, obrigada a Deus que eu tô no caminho certo, porque elas estão seguindo algo que elas viram. Um livro. Se você lê o livro, o Túlio lê livro na frente delas, por exemplo, o tempo todo, elas vão querer ler livro. Não é você falando pra ler um livro que vai ler. Eu acho engraçado que eu saio pra passear com a cachorrinha e levo às 4. Aí tem cachorro? Nós temos uma cachorrinha. E ficou prenha há 1 ano atrás, né, amor? 1 ano e meio atrás, 2 filhotes. Pouco problema não vale lá em casa. Oi? Pouco problema não é uma coisa da nossa casa. Eu preciso muito de passar um dia com vocês. Uma temporada. A gente tem que fazer uma temporada. Tinha que ter uma temporada lá, tipo um bebê lá. Já falei, mostrando. olha. Nós temos pra quem quiser uma casa grande fazer um reality, né? Tipo, como que faz? Lancheira pra escola? Eu já soube hoje que não tem. Não tem lancheira. Escola nova. Mas você acredita que eu queria que tivesse lancheira? A mãe louca, né? É só pra colocar as lancheiras iguais. Não, eu queria ter a lancheira pra poder viver essa experiência de... Gente, é porque eu sou mãe de primeira viagem de 4. Tá, mas deixa eu te falar só uma coisinha. No começo é lindo, tá? Eu falei isso com ela ontem. Agora, no dia a dia, você arrumar a lancheira todo dia de 1... Já é, tipo assim, o que eu vou mandar hoje? Agora, 4. Não mexe com isso, não. Dá graças a Deus que essa escola já fornece. Isso é maravilhoso. Mas eu queria... Sabe o que eu queria muito? Eu queria fazer a lancheira delas. Ela porque eu gosto mais, de cozinhar, né? Então, é verdade. eu ia fazer pra elas os bolinhos, os muffins, isso, aquilo outro, que é uma coisa que eu gosto. E junto disso, eu iria gerar conteúdo disso pra ajudar as mamães, né? Mas faz café da manhã em casa pra elas, assim. Mas e elas ajuda já a gente tomam café da manhã. Com desenhozinhos, essas coisas, porque às vezes eles não querem comer frutinha. E eu acho super legal isso. Os desenhos? Eu nunca passei por seletividade alimentar. Nunca passei. As meninas sempre comeram de tudo. Inclusive, elas comem mais do que eu. Já avisei na escola. Eu falei, olha... Desculpa, eu tenho 4 dragas. Isso, eu falei, olha, elas comem muito. Eu acho que vocês vão me pedir um lanche extra, porque elas, de fato, elas comem. Mas assim, elas comem uma proteína, um carboidrato e uma frutinha. Mas eu sinto falta, assim, de fazer uns desenhos, porque eu nunca precisei. Pode ser que se eu precisasse, eu ia chorar. Sim. Nós fomos uma ocasião no aniversário da esposa de um amigo nosso, que eles têm trigêmeos. Aí fomos na casa deles. A gente só anda assim, gêmeos, nós trigêmeos. Fomos na casa deles. Nós temos gêmeos, trigêmeos e as quadrigêmeas. Eu não vou andar com eles, tá, gente? A gente saía 3 casais, 11 crianças. Aí nós chegamos... Peraí, como é que é? 3 casais, 11 crianças. Ninguém quer esse pessoal. Pronto, falei. E aí, como é que é? Um caos? É um caos. Gente, a gente tá aqui, tipo assim, podcast geralmente dura 45 minutos. A gente tá aqui tem 1 hora e pouco, mas tá tudo bem, porque tem muita pauta. Mas vamos lá. Mas aí nós fomos na casa dela e quando nós chegamos nesse aniversário, sobrou pra gente sentar a mesa que tava todos os petiscos
né, do aniversário e tal. Então, Nossa. aí as minhas sentaram na mesa e elas Mãe, eu são posso muito pegar? educadas. Mãe, eu elas posso sentam pegar? e ficam. Elas não ficam querendo Não, eu levantar, já vi elas descer em e correr. evento, eu fico encantada. Aí elas sentam, aí quando elas começaram a comer. Teve uma hora que eu chamei e falei assim, Carol, vamos tirar essas meninas dessa mesa que eu vou passar vergonha. Que elas não param. Gente, elas comem muito. Eu fico assim, porque pra mim, uma criança de, vamos supor, menos de 1 ano e meio, comer 2 bananas caturra, pra mim é muita coisa, porque eu não como 2 bananas caturra. É muita coisa. E elas comem muito, elas tomam 3 café da manhã. Nossa, além de ser quadrigêmeos, gente, a conta de supermercado É isso. é de 8 crianças. Eu falo lá em casa. Meu Deus do céu. O Túlio agora tá na vibe fitnância e falou assim, ai, será que você pode fazer marmita pra mim todo dia, lanche? Eu falei, tá, mas aí a sua empresa, né, vai dar um vale pra gente refeição, porque senão nós não vamos dar conta. Porque é muita comida. Mas aí você pode fazer o seu sonho, fazer comida pras crianças, pro Faço pra Túlio. mim. Olha que mas ótima saída. Eu já faço todos os dias. Lá em casa a gente tem a funcionária que faz, a Tida, que faz o almoço pra mim, pras crianças. Mas eu não... É uma loucura, mas eu não peço ela pra fazer a mais pra janta, porque todos os dias eu gosto de fazer, que é o momento meu e dele. É o Gente, nosso ela tem tempo de ainda pra qualidade. fazer comida. E eu falo que eu não tenho tempo pra fazer nada quando eu chego em casa. Aqui Tá vendo é como o que nosso tempo de rotina qualidade. ajuda? É o momento que as crianças vão dormir e eu e ele, eu tô ali cozinhando e ele tá me contando como foi o dia dele e eu tô ali fazendo as coisas, É ele sua tá terapia, colocando, né? colocando a mesa. É o tempo que a gente tem. Porque senão, se a gente não E a tivesse... Netflix dá tempo ainda? Igual aquela época que Eu você me não falou? dou conta do Netflix mais. É tipo... O nível de cansaço, assim, já elevou um padrão que não dá tempo. Eu não consigo mais assistir, eu durmo deitada no peito Eu dele. chamo pra assistir, eu assisto sozinho. Sozinho. É, assim mesmo. É desse jeito. Mas é ótimo. Maravilhoso. A última coisa que eu queria saber também. Rede de apoio. Além dessa rede de apoio paga aí que vocês têm, vocês usaram muito rede de apoio dos familiares? Olha, Agora. no início era No difícil. início não, porque vocês queriam Não do é, jeitinho não, certo. não só por isso. Eu vou te falar que eu achava desumano passar aquilo para as outras pessoas. Mentira. Não, é assim. Passa o bastão não, 4 bastões. Era muito Não pesado. tinha como. Sempre que a gente precisou, a gente pôde contar. Não podemos reclamar. Mas hoje a gente acha o máximo. Porque assim. Tá bem mais fácil, né? Não, é porque hoje elas são muito educadas. Uhum. Elas têm uma rotina que todo mundo entende e respeita a rotina delas e torna a casa das outras pessoas também mais tranquilo. Sim. Então, por exemplo, chega um final de semana meu pai e a esposa dele, elas vão pra lá. Não são hoje 4 não Tasmanias, Não. né? Não, deixa eu te contar. Hoje a gente tá numa vibe que deve ter agora, essa semana, vai completar quase um mês, que a gente tem uma babá no fim de semana, uma plantonista, que ela não trabalha, porque todo fim de semana eu falo, não precisa de vir não, porque hoje vai pra casa do avô, porque elas já estão numa fase de autonomia, de independência, que os avós não querem que vá ninguém. Que vai babar, nada disso. Então, todo fim de semana eu... 5 pessoas. Aí eu... Mentira. Não, e elas estão super independentes, e elas Olha que comportam legal. bonitinhas, então os avós já não querem mais. Então, eles estão numa fase assim, manda as meninas, mas não quero babar. Eu tô todo fim de semana, eu falei, gente, essa mulher vai falar comigo, né? Tipo assim, essa mulher é louca, me paga o mês todo e eu não tô vindo trabalhar. Mas eu falo, olha, não precisa de vir, porque hoje vai pra casa do vô tal. Aí vai pra casa do outro vô. É Aí... muito legal colher isso, né, gente? isso. Por ter colocado uma rotina tão bacana, vocês não tiveram tanto esse apoio, né? No início a gente não tinha tanto, porque assim, no início não dava. Era só a gente mesmo. A minha irmã, né, me ajudava muito, dormia lá em casa, mas a Minha gente irmã não também me tinha. salvava. Não tinha, assim, Salva. minha irmã, Mas tudo de literalmente, bom. ela me ajudou muito. E grupo agora... de apoio, assim, comunidades, assim, tipo... Não, nunca tive. Mãe de trigêmeos, igual vocês falaram agora. Trocar ideia e tudo pra uma ajudar a outra. Dar dica. Então, Vocês que dão dica, deixa eu te né? contar, não dava tempo, né? Não dá muito tempo. Eu falo, até o Túlio fala assim, ai, fulano falou que te mandou uma mensagem no WhatsApp. Às vezes as pessoas me cobram, pô, Carol, você não responde o WhatsApp. Eu falo, gente, eu fico equilibrando pratos, né? Primeira demanda das meninas, Sim. aí eu vejo as minhas demandas de trabalho. Então,
eu tô sempre mais ligada na minha parte de trabalho, porque eu ainda trabalho com a internet como influenciadora. Então, assim, que não é tão... Que é uma muito trabalheira. tempo. Que é uma trabalheira que ninguém falam sobre imagina. isso, mas é uma trabalheira, requer uma dedicação e uma disciplina enorme. Exatamente E você ainda consegue. E eu tentei falar com você pra gente, com você, né? Muito mineiro. Tentei falar com você pra gente fechar o podcast. Eu falava, a Carol não respondeu, agora eu não respondi. Eu pensei, tá tudo bem, 2 mães. Eu recém-pari dela com 4 E às vezes você eu pega pra eu questionei, eu falei, nossa, eu com 2 já não tô respondendo, imagina com 4 filhos. É porque na hora que você pega pra responder, às vezes é à noite. Aí você acha... Aí na hora que você pegou, você escutou um zumbido ali. Aí você vai lá escutar. E aí você acha que você respondeu e não respondeu. E aí os dias vão passando. É uma loucura. E a correria... Mas graças a Deus que vocês conseguiram estabelecer essa rotina, né, na vida das meninas. Que isso é um ganho não só para os pais, mas imensamente mais para as crianças. Porque a rotina já foi comprovada, né? Que tira essa ansiedade de saber o que tem por vir. Sim. Que deixa as crianças mais tranquilas. O sono é melhor, a alimentação é melhor. A prova tá aí, né? Elas se alimentam bem, elas dormem bem. E a gente teve uma aula aqui hoje, gente, com os 2. Queria agradecer demais a presença de vocês. Se tiver alguma coisa ainda aqui, Não, Túlio, tem algum episódio, Túlio? Não. Algum Acho que episódio que foi falei até faltando, demais. Túlio? Não, foi maravilhoso. Mas eu tenho que guardar alguns, né? Senão não volta. Senão não volto. Então, vamos deixar um pouquinho pro final. Pra ter um quero mais. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Amei. Eu já quero ser uma formiguinha dentro da sua casa. Bora! Quero E que passar dia, dia que eu vou levar as meninas lá na sua? O dia que você quiser. Elas vão ficar assim, alucinadas. Sério, pode falar que tem um bebezinho de colo pra elas são passarem, que adoram no colo. Elas são apaixonadas com bebê. Ai, gente, graças. É tudo que elas mais... Tudo é bebê. Lá no Cuidado, condomínio mãe. tem... Não. Aí é demais. Ainda bem que o 5º é menino. Aliás, o primeiro, né? É o primeiro. Vasectomizados. Se acontecer qualquer coisa, eu vou atrás do médico. Tá errado. que fez a cirurgia nele. Mas vocês já pensaram? Vocês vão ser avós de várias crianças. Isso é maravilhoso. Você já pensou minha casa quando tiver... Minha casa vai ser tipo o sofá de um Big Você Brother. já imaginou quando eu tiver genro? Verdade. O Natal tem que ser só da sua casa. Imagina eu, um Quando tiver domingo, namorado almoçar lá na em minha casa. Hã? Quando elas estiverem namorando, E o Bernardo quantas pessoas namorando. tem lá em casa? Meu Deus, vai fazer jantar pros genros. Você pensa, 8 almoço pessoas. de domingo, Exato. vamos almoçar lá em casa, namorados. Imagine eu cozinhando pra essa tropa de gente. Você vai ter que falar qual que é a primeira? A primeira de todas Helena. é a Helena. Helena hoje é seu final de semana. Exato. Você vai ter que fazer Não, um rodízio. cozinhar eu cozinho, né? O problema é lavar o louça ainda dessa tropa de gente. Mas se elas são tão educadas, tão disciplinadas, elas vão lavar. Elas vão. Hoje em dia a gente já coloca, elas fazem funções Sério? domésticas lá em casa. Aí, ó, elas puxamos mais fazem. informação, ó. Elas fazem desde quando elas começaram a andar, essas coisas assim, elas dormiam. Começou aí a andar, tomavam. Exato. Não. Olha, gente, o bom de ter muito filho é isso. Pois eles que cuidam Já da tá casa. dando retorno, né? A maternidade dá Não, retorno. mas assim- É comunidade, não é filho. Você cria uma comunidade, uma cuida da outra, acabou. Ó, fui. Mas assim, é importante ensinar essas atividades, né? Pra aprender a valorizar, pra aprender a fazer, até pro convívio social. Enfim, a gente não... Como é que eu faço lá em casa? Meu filho tem 2 anos, me ajuda. A gente começou a implementar... E falo pra ele me ajudar a lavar a louça. Lavar a louça eu não coloco, porque minha pia, de fato, não cabe alta. 4. Ela é alta, dá pra colocar um banquinho, mas ia ser muita briga. Mas eu, assim, pequenas coisas. A gente introduziu ela nas atividades domésticas, tirando uma roupa suja, vai levar pra mim pra colocar no cesto. Isso eu já faço. Tira o lixo do banheiro. Elas usavam fralda, hoje em dia não usa mais. Tira o lixo do banheiro delas e leva pro Pra cesto área. principal, pra área. Sensacional. Eu peço Leva pro as Leozinho levar a fralda mamadeiras. de xixi. Por Eu falo, exemplo. leva ela no lixinho pra mim. Desde pequenininho, começou a andar, já faz Todos isso. os dias elas faziam isso. Elas E dormiam. eles gostam, né? Sim, Se sentem amam. úteis, autonomia, tudo. Não, é e, maravilhoso. Por exemplo, eu já saio pra trabalhar, o chinelo que eu tava usando, guarda lá pra mim. Ela já pega e guarda. Então, assim, O pai faz umas coisas gente, assim fantásticas. A gente planta, a gente tem que colher. é uma hora que... Claro, eu é falo pro isso. Léo também, leva lá pro papai. Eu não pego nada que cai no chão mais. Eu falei, Helena, pega aqui pra mim. Eu vou contar uma coisa, lá de casa, gente. Não sei se o pai vai achar ruim, mas eu vou contar. O Rafael, ele ensinou o Léo a pegar cerveja dentro do frigobar e levar pra ele, tá? Eu não sei se isso Não é tem legal. esse trabalho mais não, né? Mas eu acho surreal. Ele falou, amor, olha só isso. Eu cheguei em casa, ele, Léo, pega uma cerveja pro papai. O Léozinho tem mania de falar assim. Sim. Foi lá, abriu,
pegou a long neck, levou. E eu assim, nessa long neck vai cair no chão, vou ter que limpar. Trouxe, obrigada. Acho que é o menino Aí foi lá, chamado. abriu de novo, ele, não, só um, meu filho. Aí acabava o long neck. Léo, ele já tava todo esperando. Então, eles amam essas atividades. Eles amam Vamos poder ajudar. ajudar. Mas, né, amor? Eu espero que isso permaneça por muitos e muitos anos, né? Que aí eu não preciso de Sim. mais ninguém Mas pra ajudar. Uma é lava. isso é espelho da educação que vocês estão dando lindamente pra elas. E eu era louca pra trazer vocês aqui, pra poder mostrar isso. Porque eu obrigada. admiro muito isso. Obrigado. Né? Não só vocês, como essa família linda. Os eventos que eu vi as meninas indo, tudo eu falava, gente, né? Deixa eu ver se eu tô vendo embaçada. Porque, assim, as meninas sempre muito tranquilas, tipo, eu lembro de uma cena, acho que foi no Palácio das Mangabeiras, você pediu pra elas sentarem pra uma foto, alguma coisa, todas sentaram, assim, pra eu fazer a foto, tipo, era tudo tão, sabe, uma orquestra, Natural, assim, né? tão natural, uma orquestra, tipo, tão lindo, tão liso, eu falei, então, de parabéns. Obrigado. Ó, na próxima a gente vai falar de mais outras coisas. Ai, com certeza. Que eu amei. Muito obrigada. Eu Agora que a gente que agradece agradeço o o convite. convite. adorei saber mais Foi a história muito de bom. vocês e principalmente essa educação maravilhosa e a rotina, que é o que a gente queria, né, mostrar para as pessoas que, gente, às vezes você tem um filho e não consegue ter essa rotina. Então, assim, vamos repensar de ser um pouquinho mais generais, assim, né? É. Pra acolher, porque faz bem pra criança e faz bem pros pais também. Isso. Não é Isso. fácil, né? Não é fácil, mas, assim, custa caro, mas vale a pena. no Vale a final. pena. Vale a pena demais, ou se vale. Obrigada, gente. Obrigado eu que pelo agradeço. convite. Muito Obrigada a De boa, vocês, Renata. obrigada a vocês. Bom, se vocês gostaram desse conteúdo maravilhoso, desses papais que deram uma aula aqui hoje pra gente, compartilhem, curtam, comentem aqui embaixo e se inscrevam no canal para vocês acompanharem aqui com mais leveza a maternidade no Escrita por Luz.